Quem precisa do milagre nesta noite, tem glória a Deus. Quem acredita que Jesus pode tirar uma pedra? Glória a Deus. Eu confesso a vocês que eu tinha uma pedra na minha vida. Uma pedra na qual essa pedra era espiritual. Vou começar a contar um pouco do meu testemunho para nós podermos ir para o tema da palavra, então, de Jesus. Então, essa pedra na qual que existia no meu caminho, entendeu? Se chama o crime. Na qual ali eu passei 28 anos da minha vida no mundo do crime, sendo escravo pelo diabo. Então, quando você tem uma pedra, ou que seja espiritual, ou que seja do mundo, ou que seja físico, né? Essa pedra na qual ali não é uma pedra que o ser humano, às vezes, o ser humano pode sim até remover ela, mas existe pedra na nossa vida na qual só quem pode remover é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na qual essa pedra, ou que seja uma doença, né? Ou que seja ali, entendeu? Um restauramento, um casamento, ou que seja ali um crescimento, entendeu? Ali no mundo espiritual. Então é o seguinte, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um poder e autoridade para transformar a nossa vida, nos libertar e nos restaurar. Porque ele transforma, liberta, restaura, né? E salva e leva nós para morar no céu. Na qual, meus irmãos, passei ali 28 anos no mundo do crime, né? Aonde tirava vida, aonde eu roubava, aonde eu trafiquei. Aonde era uma vida na qual é o seguinte, eu vivia nas trevas, não tinha felicidade. Porque quem vive nessa vida, sendo escravo pelo diabo, você não é feliz. E eu fui uma pessoa na qual ali que tive sim riqueza, tive carros importados na garagem, tive motos potentes, dormia ali, entendeu? Cheio de dinheiro, mas eu não era feliz. Aquela felicidade ali era momentânea, entendeu? Ela era passageira, né? Não é uma felicidade que hoje eu sinto na presença do meu Senhor Jesus Cristo. Então, que nem eu costumo dizer, eu usava uma pistola para tirar a vida. Eu usava uma pistola, entendeu? Para ali fazer mal às pessoas, na qual muitas vezes aquelas pessoas de bem. Porque a palavra de Deus fala que o ladrão veio roubar para matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas isso é possível para aqueles que se entregam a Ele. Isso é possível para aqueles na qual ali que se rende a Ele. Então, meus irmãos, confesso a vocês que eu tomei depois. Mas, glória a Deus. Então, meus irmãos, E hoje eu faço diferente. Hoje eu uso a Bíblia para salvar a vida. Hoje eu uso essa espada de 66 calibres. Na qual é o seguinte, que a rajada dela penetra na alma, no espírito, no coração. Porque que nem fala a palavra de Deus na Hebreus 4, versículo 12? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada aguda de dois gumes. Penetra entre a alma e o espírito, juntos e medula e apta para decidir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus, aleluia. Então só tem um jeito de você receber o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o propósito de cada um na qual que está nessa campanha. Mas eu digo uma coisa a você. Se você tiver fé, Jesus vai tirar essa pedra, Jesus vai fazer um milagre. Mas eu digo a vocês que o milagre só é possível se você tiver fé. Porque se você não tiver fé, o milagre não vai acontecer. Então o fim de tudo é a fé. E outro, para nós podermos receber o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que obedecer. Nós temos que renunciar. Para isso, quando nós receber o milagre. Que nem às vezes eu converso com o meu pastor, com algumas pessoas. Às vezes as pessoas pregam a bênção. Às vezes as pessoas pregam a prosperidade. Mas não prega porque é o seguinte,
para nós poder receber algo de Deus, nós temos que obedecer. Nós temos que renunciar ao desejo do mundo, renunciar à vontade da carne, porque a carne ela só pede coisa que é contra Deus. Né? Ela não pede coisa boa. Então, meus irmãos, passei 28 anos no mundo do crime, né? Em 2019, né? Fui fazer um assalto ali em Goiânia, né? Peguei a minha pistola, botei na cintura, né? Fui fazer esse assalto. Aí quando a pessoa que estava dando a vida bem me falou assim, irmão, lá é como a mesma coisa tirar bombom de boca de criança. Mas só que naquele mesmo dia Jesus tinha marcado naquela hora, naquele mesmo momento, se é hoje que eu lhe pego. É hoje que você vai vir para mim. Mas só que eu digo a você, meus irmãos, queira vir para a presença de Deus pelo amor. Não queira vir para a presença de Deus na dor não, que nem aconteceu comigo. Porque eu só aceitei Jesus na dor. Eu só confessei o nome dele na dor. Aí que eu vim reconhecer. Então ali, né, eu cheguei para fazer o assalto. Enquadrei 3 pessoas, né? Então ali eu tive um fator surpresa. Ali tinha uma pessoa ali que estava com uma pistola, né? Eu enquadrei, né? Que a pessoa faz, enquadrei, deixei ali do outro parceiro olhando, né? Quando pensou que não, esse fator surpresa, pastora, o cara saca da pistola, entendeu? E começa a atirar em mim, começa a atirar nele. Aí vocês vão entender no final. Então ali, naquele momento ali, eu fui baleado. Acho que nem muitos veem, eu tenho essa cicatriz aqui na cabeça. Entendeu? Aqui foi um tiro fatal. Tiro de 40. Então o que acontece? Para quem sabe, entendeu? Quem leva um tiro de 40 não fica em pé. É o tipo da arma explosiva da Polícia Militar. É uma arma de calibre grosso. Pode ser uma arma que for, se levar um tiro de 40, ele cai no automático. Então é o seguinte, eu levei esse tiro, fora esse tiro, eu levei mais 5 tiros, mais 4 tiros. Porque, pastor, posso mostrar aqui? Posso mostrar? Então é o seguinte, aí hoje, eu uso uma bolsa também, né? Aí eu levei esses tiros aqui. O tiro mais perigoso que eu levei foi esse aqui. E o da cabeça. Glória a Deus. Eu sou um milagre na mão de Jesus. Amém, Jesus. E hoje eu só estou aqui porque Ele permitiu eu estar aqui. Então o milagre tem a ver, sim, que nem aconteceu com Lázaro. Né? Você vê que Lázaro, a Bíblia relata que ele era amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas só que ali, ele estava com a enfermidade. Né? Ele estava com a enfermidade, mas o nosso Senhor Jesus falou que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para o nome do nosso Deus ser glorificado. Então ali, né, tem uma pessoa que não chegou a notícia que Lázaro tinha morrido. Aí chegou a notícia na boca dos meus parentes que eu tinha morrido no leito do hospital. Então ali na hora do assalto eu levei esses tiros, levei 5 tiros de 40. Você levar um tiro de 40, porque eu já levei tiro de 40 no solar do pé, e no automático eu caí, eu não fiquei em pé. Dessa vez eu levei 5 e eu não caí. Mas eu não caí, sabe por quê? Não foi porque eu sou forte, não foi porque eu sou ligeiro no dedo. Não, meu irmão, foi porque Jesus estava com a mão sobre mim. Porque Jesus tinha um propósito na minha vida e hoje eu estou aqui dando esse testemunho e pregando para vocês. Então, meu irmão, você tem que crer, você tem que acreditar que Jesus pode fazer um milagre nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Então, ali desse tiro que eu levei, me levaram para um canto, para um beco, e ali nesse beco eu fiquei sofrendo, né? Ali sabendo que tinha levado os tiros, mandei um rapaz contar, disse: irmão, tu não vai sobreviver não. Tu levasse um tiro de 40 aí na cabeça, que tá um roubo mais feio do mundo. Eu digo: eita, meu Deus. Eu digo: então faça isso e leve para o hospital. Então ali me levaram para o hospital.
Né? Ali o delegado com raiva, entendeu? Ele disse, não, deixa ele morrer na maca aí. Deixa ele morrer aí, que ele bagunçou minha cidade, ele vai morrer na maca. Né? E ali, de forma nenhuma, os policiais queriam, entendeu? O médico me socorrer. Aí quando a pessoa que não, chegou um médico, uma médica, né? Que sempre chega essas pessoas enviadas por Deus. Aí disse, não, nós temos que levar ele, porque senão ele vai morrer. Aí os policiais disseram, não, delegado, isso é para deixar ele aí, não é para tirar ele daí não. Aí ela falou de uma lei que tem na medicina, não sei o que na lei, que ela conversando com o policial, e eu já escutava longe, né? E ali, a pessoa que não, ela falou dessa lei, os policiais teve que levar. Aí me trouxeram para o Valfredo. Aí quando eu cheguei no Valfredo, né, eu já não lembro mais nada. Aí assim o próprio médico me contando, depois, para você ver o que Deus faz na vida da gente, Ele usa aquelas pessoas na colinha para chegar e dizer para você que realmente foi Ele que fez na nossa vida. É, Jesus, desse jeito. Então quem crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida, tirar uma pedra, glorifica o nome dEle. Glória a Deus. Porque só quem pode fazer na nossa vida é Jesus. É mesmo. Muitas vezes tem pessoas na qual, pastor, que confiam em amigo, confiam na sua riqueza. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o que Jesus faz por nós, nenhum ser humano pode fazer. Aleluia. Porque quem fala a palavra dele, a misericórdia dele, não tem fim, por isso que não só acaba antes de sermos consumidos. Porque ele tem misericórdia de nós. Então, meus irmãos, ali, quando me levaram para o hospital, o médico me operou, me deu uma hora de vida. Sai daí, não escapa mais, não. Isso é do lado, isso é uma hora de vida. Então, o que acontece? Aí eu fiquei em coma 1 mês e 15 dias. Eu estava morto em cima do leito do hospital. Eu estava morto. Aí é o seguinte, vamos supor, de hoje para amanhã, né, quando fosse amanhã de manhã, o médico ia ligar o aparelho, mas só que o médico, no plantão da noite, falou com o outro médico, é isso o médico me contando. Os 2 médicos me contando. Aí disse assim, falou com o meu médico, né? Disse, não, deixa eu te ligar o aparelho logo, que ele está só ocupando o leito aqui. Está só ocupando o leito, porque não tem mais jeito não, esse cara está morto. Aí o médico falou, disse, não, quando eu chegar aí pela manhã, para deixar que eu desligue o aparelho dele. Aí quando foi pela madrugada, às 3 horas da manhã, eu tornei, Jesus me trouxe de volta. Glória a Deus. Então tem a ver o meu testemunho, na qual a igreja está numa campanha, na qual quando Jesus me trouxe de volta pela madrugada, foi tirada aquela pedra. É, Jesus. Uma pedra espiritual, É, Jesus. na qual que era aprisionado, escravizado pelo diabo. Aleluia. Então, tem vários tipos de pedra, né? Que nem eu falei. Se você veio para a igreja, se você crê que Ele pode fazer um milagre, pelo querer que está doente, ou pela vida espiritual de uma irmã, ou de um parente seu, você pode sim receber o milagre, mas você tem que crer, você tem que acreditar que Ele pode fazer o milagre. Que nem a palavra dele fala em Mateus capítulo 21, versículo 22, e todos que pediram a nação crendo, Recebereis. Aleluia. né? Marcos capítulo 9, versículo 23 vai dizer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então quem lê a Bíblia Sagrada, todo momento nós temos que falar que tem que ter fé, tem que crer, tem que acreditar. Porque senão o milagre não acontece. Aleluia. Né, meus irmãos? Então, resumindo. Aí, voltei, logo cedo voltei, realmente, contando, pai, você é um milagre de Jesus. Você não tinha como escapar. Realmente, Deus é com você. E ali eu começava a chorar. Aí, eu esqueci uma parte, para você ver o que Deus faz na vida do ser humano. Eu hoje só estou vivo aqui, porque realmente Jesus viu a mudança em mim. Realmente Jesus sabia que eu não ia querer mais aquela vida do crime. É por isso que hoje eu estou aqui. Aí na hora que eu estava levando esses tiros, eu falei assim, Deus, se o Senhor deixar eu viver, eu vou te servir por todos os dias da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Então na hora que eu estava levando os tiros, eu falei com Deus,
E Deus só deixou eu viver porque Ele sabia que realmente eu ia mudar. Que realmente eu não ia querer mais o crime, que realmente eu não ia querer ser mais escravizado pelo diabo, mas sim servir a Ele. Aleluia. Irmão, então, ali então, retornei, né, cheio de feridas, me levaram para o presídio, um monte de ferida aberta, né? E para você ver como Deus é maravilhoso. E lá dentro eu vi várias campanhas em cima desse versículo de Lázaro, tirai a pedra. Na qual essa pedra, quando eu cheguei no presídio, por todo o sofrimento que eu tinha passado, já cheguei no presídio, passou-se um tempo, um ano e pouco, 1 mês e 15 dias, Deus sarou todas as minhas feridas. Glória a Deus. Daí eu chorava porque o médico dizia que eu não ia andar, que eu ia ficar cheio de sequela. Esse tiro que eu levei aqui ia ficar perto direto, sair sangração. 1 mês e 15 dias, Deus fechou. A última palavra não é do presidente, a maior autoridade que nós temos, porque se ele mandar, se Deus mandar, ele vai obedecer. Não é o juiz, não é o promotor, não é o advogado, não é o médico, mas a última palavra é dele. Aleluia. O decreto é dele, se ele disser ele vem, esse daí vai viver, ele vai viver. Jesus. Então, ali, né, eu passei um tempo ali, no presídio, toda pessoa que não, né, chegou uma sentença para mim de 40 anos de cadeia. Aí eu já devi um pouco, eu sei que eu vou lá 60 e poucos anos de cadeia. Eu ia passar 20 e poucos anos preso. Pastor, eu ia sair mais velho do que o senhor. Eu ia sair assim, ó. É verdade, eu tenho 43 anos. Eu ia sair com quase 70. Aí com 3 anos, Deus tirou a pedra. Mas é pela fé. Você só vai receber o milagre se realmente você crer e você ter fé que Ele pode realizar. Aí tem uma pessoa que não oficial trouxe a sentença há 40 anos. Aí eu falei, né, quando ele trouxe a sentença, aí eu falei assim com os rapazes que estavam presos, mas eu, os irmãos, eu cheguei de cadeia, um bocado, eu disse, esse mesmo oficial que trouxe a sentença é o mesmo que vai trazer o meu alvorá. Pela fé, né, o milagre. E nisso eu não propósito de oração, todas as campanhas lá na cadeia, o que mais faz campanha é sobre Lázaro. Porque é uma campanha poderosa. Aleluia. É uma campanha poderosa. Por quê? Porque é o seguinte, em cima tirar a pedra. Não importa o problema que você esteja, não importa o que você está passando, não importa o que seja. Mas se você se render a Deus, você pedir para Ele, clamar com Ele, buscar Ele com todo o seu coração, Ele responde. Ele responde. Né, irmão? Então, além de uma pessoa que não, para você ver, passei 3 anos só preso. Uma pessoa que não chegou ao meu alvorá, que eu fui absolvido. Aleluia. Então, e ali os caras ficaram sem acreditar as pessoas. O testemunho é grande dentro dos presídios do Rio Grande do Norte. Todo mundo fala desse testemunho. E através desse meu testemunho, tem muitas pessoas se convertendo dentro da cadeia. Glória a Deus. Pessoas na qual, irmão, ali, quando eu disse que eu ia sair. Sim, irmão, tem mais uma. Que ano foi que eu saí, Isabel? Nós estamos em 2025, é? 2024? 2023, aí 2022 eu já profetizava, pela fé. O ano que vem eu vou me embora, antes do meio do ano eu vou me embora. Eu profetizar, porque tem que profetizar. A gente tem que profetizar em nome de Jesus. Jesus, desse jeito. Porque quando você profetiza no nome dele, não tem muralha, não tem gigante que ele não possa derrubar. É desse jeito, Jesus. Não tem enfermidade que ele não possa curar. Então ali, né, meus irmãos, ali as pessoas ficavam rindo. No ano que vem eu vou me embora entre meio do ano. E eu dizia mesmo, e essa cadeia que eu tenho vai ficar para o diabo puxar, não para mim. Os irmãos diziam, eu quero ver todo dia embora dele. Aí os irmãos diziam, esse irmão está doido. Tu vai puxar a cadeia com assim concreto. Eu digo, você que vai, eu não. Porque a boca ela abençoa e amaldiçoa. Porque a palavra de Deus fala. Ele falou para Abraão, abençoa aquele que te abençoar, aquele que te abençoar, tu amaldiçoa. Verdade. Né? Mas na vida nós temos
Esse é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. Mas agora é a graça. Se fosse cumprir o Novo Testamento, eu não estaria aqui, muitos não estariam aqui. Desse jeito. Porque se cometesse um pecado, automático Deus matava. Né? Então, irmão, ali quando eu dizia isso, os irmãos ficavam rindo de mim. Mas aí a dor se encaixa a nós, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia! É o poder de Deus. E nós somos um povo santo dele, nós somos um povo escolhido dele. Então nós somos diferentes do mundo. Né, meus irmãos? Então a pessoa que não chegou a orar. Aí o pessoal ficaram sem acreditar, os policiais penais. Não, ele não, leva ele de volta, Zé. Esse cara aí ia sair em 2054, não é ele não. Esse cara aí tá com, não é ele não. Né? Quando Deus faz, as pessoas ficam impressionadas, entendeu? Fiquem fazendo na história do outro, me desculpa a palavra, fiquem cabulados. Como é que pode, ó? Esse cara estava na merda, estava na sarjeta, no fundo do poço, que onde ele está aí hoje. Então, meus irmãos, que eu estou falando para vocês, e eu glorifico o nome desse Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Eu glorifico o nome dele mesmo. E muitas vezes eu choro com ele, até hoje eu choro nos pés dele. Porque, primeiramente, ele não deixou eu morrer nas trevas. Né? Porque a palavra de Deus é clara. Porque se você morrer sem confessar o nome de Jesus, você não vai para o céu. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a palavra. E muitos não acreditam que está aqui. Estão levando a vida na brincadeira. Desse jeito. Estão levando a vida aí. Não, Jesus nunca vai estar, não. Desde que eu nasci, minha mãe nasceu. A minha tataravó nasceu e vem dizer que Jesus volta, ele nunca voltou. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Com certeza. Né? E quando ele voltar, nós temos que estar preparados para subir com ele. Amém, Jesus. Nós temos que estar preparados. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, não é simplesmente confessar. É fácil você confessar, não é você. O difícil é você permanecer na palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, então, e vou deixar eu ler aqui, como aqui voltei na campanha. Tem algo muito interessante aqui, meus irmãos. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse Jesus: não te tenho dito que, se creres, verá a glória de Deus? Aleluia! Você vê que todo tempo a palavra fala, tem que crer. Tem que crer para poder receber o milagre. Versículo 41. É que minha vista está bem. Tiraram, pois, a pedra onde estava o defunto. Jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. E bem sei eu sempre que queira. Amém. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Aleluia! Você vê que todo tempo fala que tem que crer. Tem que crer. A oração não adianta simplesmente você orar e não crer, não ter fé. Porque se você orar sem você crer, sem você ter fé, irmão, me desculpe, não vai passar desse teto. Não passa desse teto. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Esse versículo aqui é interessante. Lázaro, sai para fora. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade. Ele tem autoridade que quando ele fala, todos ouvem. A palavra de Deus fala que até os ruídos do mar escutam a voz dele.
Então ali, quando ele fala Lázaro sai para fora, você vê que Lázaro estava morto. Mas para essa voz poder chegar até Lázaro, tinha uma pedra no meio. Né? Mas só que nosso Senhor Jesus tem autoridade, ele tem o poder para ultrapassar qualquer tipo de situação que for. E quando ele fala, não tem um ser humano que não ouça a voz dele. Quando ele fala, meu irmão, você pode estar morto, ele vai ressuscitar. Se você estiver morto espiritual, quando ele fala com você, realmente ali, você se rende a ele. Quando você está com a doença que você clama a ele, que ele não automático, quando aquela enfermidade sair, ela não automático sai. Né, meus irmãos? Então, que ele fala a palavra dele no mesmo capítulo de João, capítulo 11, versículos 25. Ele mesmo fala, meus irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Foi o que aconteceu comigo. Eu estava morto espiritual. Né? Eu tinha uma doença na qual chamada pecado. Essa doença aí não tem medicina, não tem mágico, não tem nenhum ser humano na face da terra que consegue curar essa doença. Essa doença só é curada quando você confessa o nome dele e ele derrama o sangue dele sobre as nossas vidas. Jesus, aí você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, Deus. Né, meus irmãos? Então, eu não sei, meus irmãos, o que você está passando, né, mas eu creio em nome de Jesus, que Jesus vai chegar com providência, Jesus vai chegar com a vitória. Aleluia, Deus. Jesus vai tirar essa pedra que você está. Jesus. Interessante também, meus irmãos, nós não podemos deixar de dizer, você vê que Lázaro era um amigo do nosso Senhor Jesus Cristo, amigo dele, né? Então é o seguinte, o que essa palavra quer dizer? Ele estava enfermo. Então não é porque nós somos evangélicos, entendeu? Nós não vamos sofrer, nós vamos sim. Às vezes é o seguinte, nós passamos por uma enfermidade, às vezes nós passamos por uma tribulação, às vezes nós passamos ali por um vira-volta na nossa vida, né? Mas só que é o seguinte, nós temos que permanecer como servo. Nós temos que permanecer ali na postura como servo diante dele, crendo e tendo fé que ele vai resolver. Aleluia, Deus. Porque se fosse fácil, irmão, todo mundo seria evangélico. Se fosse fácil, todo mundo estava aqui, mas não é, meu irmão. Não adianta eu dizer para você que é fácil, que não é. Porque esse tempo que eu estou na rua, fiz um ano na rua, vinha passando por várias dificuldades, mas Deus nunca deixou faltar água, nunca deixou faltar o comer, nunca deixou faltar nada para mim. Eu não vou mentir a vocês, muitas vezes deu vontade de voltar para o Cristo. Mas é o seguinte, nós que é servo, às vezes nós temos que orar a Deus, nós temos que conversar com Ele. Nós temos que falar para Ele o que nós estamos precisando. Nós temos que falar para Ele realmente o que nós queremos, a nossa necessidade. Né? Eu disse, Jesus, o Senhor não fala que se Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiseres obedecer, trarás bem desta terra. E como é que eu estou passando dificuldade? Porque quando eu servi o diabo, eu tinha um carro na garagem, tinha dinheiro no bolso. Aí Jesus vem falar comigo. Jesus vem falar comigo. Para que tu está murmurando? Vê o que eu fiz na tua vida. Vê onde tu está hoje. Murmura por quê? Por que tu está reclamando? Se eu sou dono do ouro da prata, tudo é meu. Aí eu vou me aquieto. Me perdoe, Jesus. Meus irmãos. Não adianta eu dizer para vocês que eu chegar aqui e dizer, não, meus irmãos, decidi voltar para o crime. Eu decidi voltar de botar uma pistola na cintura e voltar a roubar, meter droga. Se eu chegar e dizer para você aqui, eu estou mentindo. Mas hoje, graças a Deus,
Jesus tem me abençoado, está abençoando aí com as bênçãos maravilhosas. Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo está se encaminhando. Deus é fiel. A dificuldade vem, as provas vêm, mas lá na frente está a vitória. É desse jeito. Né? Lá na frente está a vitória. Então nós temos que lutar pela nossa bênção. É desse jeito. Porque todo mundo quer uma bênção. Não quer pagar o preço. Todo mundo quer uma bênção, né, pastor? É. Mas ninguém quer obedecer. Né, meus irmãos? Então, para nós querer uma bênção, nós temos que abraçar o abençoador. Glória a Deus. Não adianta eu chegar aqui e dizer, irmã, se a senhora aceitar Jesus hoje, Jesus vai dar um carro para a senhora, vai dar uma moto, vai dar uma mansão. Não, não é assim. Não é assim. Entendeu? Nós temos que primeiro, né, viver para Ele, obedecer. E com o tempo Ele vai abençoando, vai abrindo as portas. Né, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu creio em nome de Jesus que Deus é poderoso para transformar a vida do ser humano, que Ele transformou e hoje eu estou aqui. Glória a Jesus. Né, meus irmãos? E eu creio, né, e tem uma palavra tremenda e poderosa na nossa vida. Isaías 54, 17. Acho que todo mundo conhece essa palavra. Né? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, juízo não encontrarás. Essa é a luz que serve do Senhor. Aleluia. Então aquele que se levantar contra nós vai cair por terra. O problema da coisa se levantar na nossa vida, ele vai vir e vai dar vitória a nós. Porque Ele que dá vitória a nós. Glória a Jesus. É Ele que peleja por nós, é Ele que guerreia por nós. É Deus. Né? E você pode ter certeza, meu Senhor, que todo dia o diabo, pastor, está lá. Em cima das nossas falhas, o diabo está lá. Isso aí não tem jeito não. E dele para mim, né? Meu irmão, é verdade, mas só que Deus falou que não, isso aí é mais escolhido para mim, isso aí vai ser uma arma poderosa mesmo. É, gente. É desse jeito. Então, meus irmãos, fico feliz de hoje estar aqui junto com vocês, fazer parte aqui dessa igreja maravilhosa. Glória a Deus. E eu pretendo ficar muito tempo aqui, até ir embora para o meu estado. Glória a Jesus. E eu creio que meu ministério está aqui nessa igreja, que é onde eu vou crescer espiritualmente. Aleluia. Entendeu? Que é daqui a noite, em nome de Jesus, que Deus vai me usar cada vez mais. Dá um tempo sem pregar, sabe, meus irmãos? Mas só que até aqui Deus me guiou. Né? Tem mais testemunho, tem mais que Deus fez na minha vida. Aleluia. Tem um testemunho que é forte também, só que nesse estado eu morri 2 vezes. Estou contando um testemunho. Assim que eu cheguei aqui nesse estado também, eu passei por uma situação também. Em cima desse tiro aqui, e outro tiro também de 40. Esse tiro aqui na. Outro tiro também, aí eu vi lá. Né? Mas é o que, né? É o mundo crime na qual eu vivia, né, meus irmãos? Não é fácil não, pessoal. Não é fácil não você ser escravizado pelo diabo. Ele vai dar para você. Ele dá a riqueza, dá a ouro, dá a prata. Mas isso aí tudo é ilusão dele, meu irmão. Isso é para afastar o ser humano da presença de Deus. Essas ilusões aí, na qual ele oferece para muitas pessoas riqueza, né? Isso aí, ou seja, é para nós morrer sem ser salvo. Verdade. Porque o diabo ele está na terra para destruir a maior obra que Deus fez na terra. Que somos nós. A maior obra que ele quer destruir. Né? Você vê que em tudo nas coisas de Deus o diabo se interfere, mas ele não prevalece. Ele não prevalece. Né? Você vê que nosso Senhor Jesus Cristo, né, através da morte dele na cruz, foi o único homem que foi capaz, né, de vencer a morte, né, de cumprir toda a lei certinha. Nenhum na face da terra fez, né, o que ele fez, né, meus irmãos? Então ali deu o sangue dele na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivesse a oportunidade de hoje estar aqui. Aleluia! Né, mas isso é possível quando você confessa o nome dele. Quando você se entrega a ele, né, ele fala, né, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se for por mim. Então só existe um jeito de você entrar no céu, você confessar o nome dele. É que nem eu costumava dizer nas minhas pregações. Para você entrar no circo, você precisa de quê? Do ingresso. Para você assistir o cinema, você precisa de quê? Do ingresso.
né? Para você assistir um show, você precisa de uma senha, de qualquer coisa. Mas para você entrar no reino do céu, só tem um jeito, você confessar o nome de Jesus, senão você não entra. Aleluia! Glória! Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer o convite, né? Tem alguém para confessar o nome do nosso Jesus Cristo nesta noite? Talvez está faltando só isso para você receber uma bênção, você receber o milagre, né? E receber o principal, a presença dele. Porque o ser humano sem a presença de Deus, ele não é nada. Tem que ter a presença de Deus. Você vê que o povo de Deus é diferente. O povo de Deus é animado, você olha para o povo de Deus, você vê o semblante diferente. Você vê a paz no semblante. O mundo pode estar caindo em volta, se destruir, mas você está em paz. Você está em paz, o que importa, meu irmão? O apóstolo falou, o que me importa é viver. Para mim morrer com Cristo é lucro. Glória! Então essa é a nossa missão. Nós morrer com nós somos Cristo, para nós é lucro, meu irmão. Esse mundo físico aqui, para nós, não é nada. É só uma passagem para nós. O que importa para nós é o espiritual, não é morar com o nosso Deus todo poderoso. Aleluia! Amém, meu irmão? Amém. Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém?